o nosso Deus. Lucas, capítulo de número 21. Lerei do verso 19 até o verso de número 36. Lucas 21, 19 a 36. O tema da nossa fala: vigilância. Lucas 21, 29 a 36. Vamos ler juntos o texto, bem pausadamente, entendendo aí a mensagem do texto. Venhamos juntos. Ainda lhes propôs uma parábola. Vede a figueira, as suas árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez rogamos graças sobre nós que pregamos, aqueles que ouvem, ó Deus, quer seja presencialmente ou através da pregação no YouTube. Que a Tua graça seja sobre nós, trazendo entendimento da Tua palavra, crescimento espiritual, um despertamento espiritual de cada um de nós, naquilo que o Senhor nos diz aqui, e mediante a ação do Teu Santo Espírito, trazer luz ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, perdão, como já temos feito aqui. Cancele as nossas dívidas, os nossos pecados, e dá-nos a Tua paz e a Tua presença em dias tão difíceis como esse. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vimos hoje pela manhã, hoje cedo, sobre o sermão profético. Cedo falei sobre Mateus, agora citando Lucas. Eu citei os dois textos hoje pela manhã. E vimos que o quadro apresentado por Jesus é um quadro, digamos, tenebroso, mas um quadro esperançoso para nós que cremos nele. E que as profecias de Jesus são destacadas, sobretudo, na fala dele acerca da destruição do templo no primeiro século. Uma vez que o templo de Jerusalém havia sido reconstruído lá pelos ídolos do século XIX a.C., e aí acontece que nós temos aqui um questionamento sobre quando viriam esse quadro de destruição. E Jesus havia dito que sobre aquela circunstância do templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. Nós vimos isso hoje pela manhã. Vimos sobre assuntos que Jesus toca no sermão profético, nesse sermão que tem um cunho de profecia que vai se cumprir, que dia após dia foi se cumprindo. Assuntos sobre falsos cristos, sobre autoapresentação de salvação, ou seja, quando Jesus diz, olha, surgirão falsos cristos, e eles dirão, eu sou o Cristo, uma autoapresentação messiânica. Irmãos, nós não nos enganemos dizendo assim, ou pensando que essa autoapresentação messiânica possa ter um cunho meramente religioso. Essa apresentação messiânica
essa autoapresentação também é travestida de maneiras as quais a humanidade pode encontrar solução para alguns conflitos que ela tenha. E Jesus diz: surgirão falsos profetas, pseudo-profetês no grego. Falsos profetas, pseudo-didascalias, falsos mestres, pseudo-cristós, falsos ungidos. Então, muitos haveriam de surgir com essa falsa unção, essa falsa capacitação para tentar apresentar algum tipo de solução. E, via de regra, depois que o pecado foi introduzido na raça humana, sempre surgiram vários problemas. E alguns problemas, graças a Deus, alguns foram resolvidos. Alguns problemas nós tivemos a solução, mas algumas patologias, doenças, alguns problemas sociais, alguns problemas de ordem psíquica do ser humano, às vezes encontrou-se algum tipo de saída, mas no geral muitos problemas que o ser humano vive são ainda não resolvidos. E a ideia do falso Cristo, do pseudo-Cristós, é a ideia de alguém que vai apresentar uma solução. Eu tenho uma proposta que ninguém tem. E isso pode abarcar muitos que ficarem ávidos por uma solução de algum problema político, social, espiritual, psíquico, enfim. Jesus deu esse alerta. Jesus falou, irmãos, sobre fatos, e citamos aqui, guerras, revoluções, conflitos, nação contra nação, terremotos, pestes, epidemias. Citei o fato de que nós hoje estamos num quadro de pandemia, que a epidemia é mais localizada e a pandemia transcende fronteiras e chega em outras nações e outros povos, e o que temos agora é uma pandemia. E Jesus, então, falou numa dimensão menor, mas, evidentemente, pelo espírito da época, Jesus falou de epidemia. Mas hoje nós sabemos o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. Jesus citou isso, não nos enganou. Jesus citou acerca de coisas espantosas, como citei hoje pela manhã, o fato que na África tem tido uma rachadura de cerca de 56 quilômetros, quase que abrindo uma fenda numa placa tectônica, abrindo ou surgindo novas condições, como se fosse um novo continente. Coisas espantosas. Jesus cita isso no sermão profético. Jesus alerta, irmãos, sobre perseguições, sobre prisões, traições que adviriam de um contexto relacional. Pais traindo filhos, filhos traindo pais, traindo irmãos, traindo patrícios, gente de vínculo, de consanguinidade, uns traindo os outros, delatando uns aos outros, e me parece que isso tem acontecido, sobretudo nesses últimos dias, por conta de pró-vacina, contra-vacina, quem vacinou, quem não vacinou. Alguns estão até entrando num estado de beligerância, de conflito por conta disso. Parece que a gente está vivendo esses quadros. Sermão profético, citei hoje cedo, que Jesus falou acerca do grande desespero de grávidas, de mulheres em condição de puerpério, Ai das que estiverem grávidas naqueles últimos dias. Ai, quase que numa orientação e falando de um quadro de um desespero. E citei que muitas mulheres que têm crianças em situação de risco, de periculosidade, elas ficam um pouco sem saída, se cuidam delas ou se cuidam de uma criança em situação de risco, de perigo. E talvez essa angústia, esse desespero haveria de parar sobre essas mulheres em condições de puerpério, de amamentar, de cuidar de criança, numa situação de risco, de fuga, porque o último dia, o dia final, o que antecede os últimos dias, será um tempo onde as pessoas desejarão fugir. Esse desespero tem a ver também com uma questão catastrófica, cósmica: sol, lua, estrela, terra, o mar, os poderes serão abalados. Jesus falando isso. E a gente está vendo algumas coisas já acontecendo aí dia após dia. Apesar disso, nós vimos, irmãos, que Jesus nos encoraja acerca da perseverança. Perseverai. Ele fala que nós temos que insistir. Nós temos a perseverança dos santos até como o quinto ponto dos 5 pontos do calvinismo, que encerra dizendo: olha, Deus vai nos auxiliar e, mediante a ação do seu Espírito, vai trabalhar na nossa vida para que a gente persevere até nesses dias difíceis.
até nesses dias difíceis. E aí Jesus nos encoraja, Jesus nos diz que haveria redenção e alegria. E é por isso que ele diz, olha, alegrai-vos e exultai, por quando isso tudo acontecer, num cenário onde antecede a consumação, porque falamos criação, queda, redenção, consumação. O sermão profético está falando daquilo que antecede a consumação. Então, é exatamente isso que está acontecendo. E Jesus está dizendo assim, olha, nesse período que antecede a consumação, exultem, se alegrem. Sabe por quê? Porque a vossa redenção se aproxima. Eu não sei se você está contente com isso, ou se você está assim, puxa vida, mas então é sinal que vai acabar tudo? Gente, acabar tudo significa novo céu, nova terra, onde as primeiras coisas, lá naquele lugar de Apocalipse 21, onde não haverá separação, não haverá dor, não haverá sofrimento, e Deus, conforme João descreve na revelação de Jesus, tabernaculará conosco. Não haverá mais um lugar, porque a presença do próprio Cristo encherá os nossos corações. Ele tabernaculará conosco. Irmãos, é isso que nós vimos hoje pela manhã. Na sequência do texto, Jesus está agora contando uma parábola. A parábola que lemos aqui, ela tem um caráter pedagógico, um caráter de ensino. Toda parábola é uma historinha, e muitas vezes Jesus que inventava essas historinhas, para que através dessas histórias ele tirasse lições éticas, doutrinárias, morais e espirituais. E aqui tem tudo isso. Tem lição ética, tem lição moral, tem lição espiritual, tem lição doutrinária. Jesus quer falar aqui de algo profundo ao encerrar essa descrição do sermão profético. Talvez até para poder deixar mais claro para aqueles que haveriam de ouvir a sua mensagem, aquela palavra, né? Às vezes a gente tem que tornar claro algumas mensagens para que haja um entendimento. Se a gente não consegue explicar de um jeito, explica de um outro, de uma outra forma, para que o outro entenda. E talvez Jesus poderia simplesmente falar, não, eu já falei sobre isso e pronto, acabou. Não, mas ele insiste. Ele insiste e vai então falar dessa parábola, que é exatamente o quê? Essa lição. E ele está, primeiro, explicando nessa parábola a questão da figueira. Figueira, uma planta, e ele está falando de um tempo, ele está falando do tempo do verão, e que a figueira, quando chega no período do verão, não só a figueira, mas quem conhece e entende um pouquinho de planta, sabe que no verão, com a chuva, é o tempo próprio que a planta começa a florescer. As folhas ficam mais vivas, as flores começam a aparecer, se preparando para o fruto que haveria de vir. Jesus então usa essa metáfora, essa comparação através da parábola, falando acerca da figueira. E a segunda coisa que a gente aprende aqui é que Jesus vai nos apresentar acerca da geração dos fins dos tempos. O que vai acontecer? O que está relacionado a esse tempo? Porque Jesus está ensinando o seguinte, olha, quando vocês olham para a figueira e percebem que ali tem folhas e tem flores, vocês estão percebendo, é um sinal de que o verão se aproxima. O verão está perto. É um sinal visível. Claro, está ali, planta verdinha, flores aparecendo, se preparando para o fruto. Mas, amados, a parábola, por mais singela que ela seja, ela tem uma palavra muito forte, muito dura, porque o resultado, ele tem uma ambiguidade. O resultado, ele tem, de um lado, ele tem redenção, do outro, ele tem condenação. Se de um lado
olhar para aquele sinal traria alegria, que é o que ele encerra na sessão anterior. Olha, alegrai-vos, exultai, porque é sinal que a vossa redenção se aproxima. Mas agora ele está dizendo que tem dois caráteres olhar para esse sinal: um sinal de juízo, condenação, e um sinal de salvação. Irmãos, a geração dos fins dos séculos verá a fase final da história da salvação. Será a geração do fim dos tempos. É por isso que Jesus usa a expressão lá no verso a seguir, quando ele diz assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira, todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-a, sabeis vós mesmos que o verão se aproxima. Aí ele explica: assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. E essa proximidade é uma proximidade dessa conclusão, dessa consumação, que implicará em juízo, condenação, absolvição e vida eterna. Para Jesus reiterar, enfatizar a sua fala, ele usa a expressão em verdade vos digo. Em verdade vos digo. No livro de João aparece várias vezes, por pelo menos 25 vezes, a expressão em verdade, em verdade. Será que Jesus está querendo dizer em verdade, porque ele fala mentira? Será que Jesus está querendo dizer isso porque ele tem algum momento que ele quer iludibriar e passar a perna em nós, em alguma coisa que ele não quer nos dizer? Não. Jesus, irmãos, ele quer nos dar uma ênfase naquilo que ele estava pedagogicamente ensinando e trazendo a nós. Tal qual, em alguns momentos, a expressão amém significa o quê, irmãos? Assim seja. Às vezes dizia amém, amém. É como se fosse uma repetição. Amém, assim seja. E repetia, amém, assim seja. É quase que uma ênfase. É um tom para enfatizar. É como se fosse um marca-texto. Eu preciso ver aquilo. É isso mesmo. Jesus está dizendo aqui, irmãos, para nós: em verdade vos digo. Como quem diz, certamente é fato, de fato, com certeza, isso está afirmado, isso é veemente, isso é forte, isso vai acontecer. E quando ele diz em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Lembrando que tudo isso que Jesus quer enfatizar como um marca-texto, dizendo, ó, isso vai acontecer, é a descrição, o discurso, a fala que ele fala anteriormente. É a fala que ele traz sobre o engano, é a fala que ele traz sobre os fatos, os assuntos, os temas, os conflitos, é o fato que ele traz sobre as perseguições, as traições, e está dizendo, isso vai acontecer. Como que diz, escreva, isso vai acontecer. Jesus está enfatizando, ele não é mentiroso. É como quem diz, certamente gerações vão passar, mas a minha palavra não vai passar. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo de número 1, verso de número 17, por favor, abra comigo, Mateus 1, 17. Vamos ler juntos? Mateus 1, 17. Vamos lá? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. 14 mais 14 mais 14. 3, digamos assim, 3 ciclos. Então, quando a gente fala de geração, a gente está falando de um ciclo, de um tempo. E nesse caso aqui,
Mateus está descrevendo a primeira geração, que vem de quando a quem? De quem é quem? De Abraão até Davi. Abraão, o pai da fé, até Davi, aquele que reunifica a nação de Israel em torno da Torá, da lei de Deus, daquele que tem a fé e daquele que reúne as pessoas, reúne o povo hebreu para celebrar a esse Deus, Davi. Depois, segunda geração, que vem de Davi até o exílio da Babilônia. Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, houve desobediência, o reino dividido, até que 14 gerações se passassem. Agora a nação de Israel está sob o domínio da Babilônia, mas também foi dominada pela Síria. Escravidão, desobediência, punição. E nessas 14 primeiras e 14 segunda, tanta coisa aconteceu. Tanta coisa aconteceu. E agora nós temos a descrição do período da terceira geração, digamos assim, da Babilônia até Jesus. Então é um ciclo de acontecimentos, de fatos que estão percorrendo a história e que Deus está usando pessoas as quais Ele levanta, Ele chama, Ele na sua soberania chama a salvação e lhes dá, quer seja um reinado, um ministério profético ou alguma influência para que se construísse toda uma descrição que nós temos hoje nas Escrituras. Então isso nos faz entender que num período de gerações, muitos acontecimentos aconteceram, ou muitos acontecimentos ocorreram. E Jesus agora está falando que aquilo que foi citado por ele anteriormente, tal qual na descrição, aquilo haveria de acontecer e vai acontecer. E tal qual ele está dizendo aqui, quando ele fala, em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que tudo isso aconteça. Nós estamos no século 21. Quantas coisas já não aconteceram de lá para cá? Primeira, Segunda Guerra, doenças, febre bubônica, peste negra, febre espanhola, surgimento de pessoas. Os adventistas tiveram dentre eles alguém que profetizou a vinda de Jesus lá pelos idos de 1800. Nos Estados Unidos, sempre tem o surgimento de pessoas que se dizem que são o Cristo. Então, essas coisas já estão acontecendo, e já aconteceram muitas delas, irmãos. Então, Jesus está falando, isso vai acontecer. Certamente, quando Jesus nos ensina sobre esse fato, Ele quer enfatizar, certamente, tudo isso vai acontecer, mas as minhas palavras não passarão. Vai passar o céu, vai passar a terra. É como quem diz, tenha certeza, tudo isso que eu estou dizendo é verdade, a mais pura verdade. E aí no verso de número 28, da descrição desse texto, quando ele diz assim, olha, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei, porque erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Como também no verso 14, quando ele diz, assentai, pois, em vosso coração, não vos preocupeis no que haveis de responder. Como no verso de número 34, ele está dizendo para nós, ele já tinha falado lá atrás, ele falou, olha, acalmem. Ele está dizendo, exultem, levantem a cabeça. Ele está dizendo no verso 34, assentai o vosso coração. Gente, apesar de toda a catástrofe cósmica que Jesus apresenta aqui, ele está falando para o crente, o servo de Deus, fazer o quê? Acalmar. E a expressão que ele usa é acautelai-vos. Acautelar é preservar a cautela. Pergunto, você é ansioso? Ou você é ansiosa?
Você é nervoso? Nervosinho? Nervosinha? Como é que você é? Você é uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, se agita por qualquer motivo? Como é que nós estamos lidando com essa questão da nossa ansiedade? Porque já em Mateus, capítulo de número 6, Jesus diz que tem 3 coisas que nos abalam de maneira que a gente precisa lutar contra elas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele fala, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Né? Olha, não andeis ansiosos, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber. Ele chama a nossa atenção, porque a nossa ansiedade pode transformar-se numa grande oposição no exercício da nossa fé. E esse cenário, gente, é um cenário mais intenso do que um filme de 3D, em 3D. Esse cenário não tem um cenário de muita coisa absurda acontecendo. E nós estamos inseridos nisso, não no filme, mas na realidade. É por isso que Jesus está chamando a atenção daqueles discípulos e a nossa nos dias de hoje, para que a despeito desse cenário, ele está dizendo o quê? Acautelai-vos, se protejam, tenham prevenção contra esse mal, estejam prevenidos, estejam se resguardando desse cenário. Interessante, irmãos, que os crentes do primeiro século tinham o entendimento que Jesus Cristo já viria naquele contexto do primeiro século. Primeiro século, evidentemente, um século são 100 anos. Jesus tinha encerrado praticamente, digamos, o seu ministério aos 33 anos, subiu aos céus. Eles já tinham aquela expectativa de que naquele primeiro século Jesus voltaria. Mas 20 séculos se passaram, Jesus não voltou. E muita coisa do que Jesus falou está acontecendo. E é por isso que Jesus quer chamar a nossa atenção, porque, irmãos, nós somos testemunhas de um cenário profetizado por Jesus e que vai exigir de cada crente, de cada um de nós, aquilo que Jesus está propondo aqui nesse sermão. Ele está falando do absurdo, mas ele está falando de como enfrentar esse absurdo. E ele está dizendo, acautelai-vos, tenham cautela, tenham precaução, tenham cuidado. Irmãos, nós nunca pensamos que nós veríamos tanta coisa absurda como você está vendo. E quem é mais antigo, quem, digamos assim, tem aí mais de 80, 90 anos, certamente deve estar muito assustado com coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Como dizer que o homem é homem? É óbvio. Mulher é mulher? É óbvio. Mas hoje você não pode mais dizer isso. Como fazer afirmações, como nós, como crentes, batemos no pé e dizemos que casamento é Gênesis 22, 22, 23, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e una-se à sua, e os dois se tornarão. Esse é o princípio. É isso que nós cremos, é isso que nós aprendemos, é isso que nós defendemos. E que esse Deus é o Deus da família, que esse é o Deus que nos chamou a vivermos em família. E aí esse Deus chamou aquele primeiro casal e disse, olha, multiplicai-vos, sede fecundos. E esse Deus disse para nós o quê? Povoai o quê? A terra. Hoje não se pode mais povoar a terra. Hoje você não pode ter mais família. Hoje você não pode ter mais filho. Então nós estamos vendo surgir uma geração de jovens, adolescentes e crianças catequizados de que família, primeiro, não é essa família bíblica. Segundo, que não precisa mais construir uma relação afetiva com uma única pessoa. Você pode construir uma relação afetiva com quantas pessoas você quiser, do mesmo sexo ou não. Tem uma PL lá no Congresso Nacional, onde aqueles que defendem o fato de que agora um pai pode casar com a filha.
A filha pode casar com o irmão. A mãe pode casar com o filho. Havendo consanguinidade, não tem problema nenhum. Você pode, essa PL está lá. Em algum momento isso vai ser votado, aprovando uma relação incestuosa, reprovável diante de Deus. Mas a geração das crianças, adolescentes, estão sendo ensinados de que isso é uma verdade. Vede que ninguém vos engane. Irmãos, o que faremos? Contemplaremos todas essas mudanças que estão propondo? Ou, de alguma forma, nós refutaremos a partir da nossa casa e da igreja, que é a voz profética diante do Estado, de que isso Deus não aprova. Por isso, irmãos, é um tempo que exige do crente uma prudência, uma perspicácia, e Jesus está apontando todo esse cenário de destruição, porque as coisas estão se desfazendo, família, valores, fé, crenças se desfazendo, e o Senhor está falando: acautelai-vos. Então, em cima disso, 5 princípios para a gente poder guardar e a gente sair daqui com uma direção. O primeiro deles, isso é para cada um de maneira individual. Não dá para a gente falar isso é para o outro. Apenas um comentário diz que todo crente, quando vem à igreja, vem com uma pazinha. Aí ele recebe a palavra e fala assim: não, opa, se fulano tivesse aqui, ele pega a pá e joga para trás, como se aquilo não fosse para ele. Gente, é para cada um de nós. Vamos cuidar do nosso coração. Acautelai-vos. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Eu preciso cuidar do meu. Você precisa cuidar do seu. Cuide do seu coração. Acautelai-vos por vós mesmos, disse Jesus. Segundo, a sobrecarga do mundo deteriorado, podre, não pode e não deve afetar você. Porque você tem as Escrituras como regra de fé e prática. É a Bíblia. Muitos de nós, irmãos, conhecem outros saberes da ciência, da tecnologia, da sociologia, mas essas ciências chegam num ponto que elas, usando a expressão dos jovens, elas bugam, trava, porque não tem saída, porque não tem resposta. Mas a Bíblia tem resposta para nós, e a Bíblia tem direção para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a Bíblia, como palavra de Deus, ela vai ser o nosso guia nesse cenário de escuridão. Então, o mundo tenebroso, caído, podre, deteriorado, não pode nos afetar, a ponto de nos desorganizar e nos desestruturar. E eu quero dizer que Jesus está dizendo aqui que a carga que o mundo tem sobre nós é pesada. É pesada. Enquanto a gente vai com a espada, o mundo vem com o canhão. E Jesus cita quais são esses canhões. O primeiro deles, Jesus cita que o mundo vem com a sobrecarga da orgia, imoralidade sexual. O mundo vem com essa imoralidade que rompe com a santificação, que quebra valores, que ultrapassa limites e que se configura como uma transgressão contra o nosso Deus. O mundo vem com a sobrecarga da embriaguez, quer seja a embriaguez pelo vinho mesmo, pela cerveja, pela cachaça,
ou a embriaguez de tudo aquilo que tira a sobriedade do indivíduo, para ele ter lucidez, para perceber as coisas como de fato elas são. E tem coisas que enebriam as pessoas. O poder enebria, o dinheiro enebria, a beleza enebria, o sucesso enebria, tira a sobriedade do indivíduo, a ponto de ele ficar encantado e perder a consciência, a sobriedade. Jesus está falando que isso é como uma bomba. Quem não quer ter poder? Quem não quer ter dinheiro? Quem não quer ter beleza? Quem não quer ter prazer? Inebria. E a terceira bomba são as preocupações deste mundo. As preocupações deste mundo, que Jesus, falando aqui, e Paulo vai dizer, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, a soberba da vida, são prazeres e buscas as quais o mundo vai oferecer para você nesse cenário. Apesar de toda essa catástrofe, o mundo vai oferecer para você tudo isso, para que você possa, de alguma forma, extravasar e se ver um pouco mais aliviado diante desse quadro de condições caóticas que estão aí. Segunda coisa, então, que eu aprendo, irmãos, nesse texto: a sobrecarga do mundo, deteriorado, podre, não pode e não deve me afetar. Não pode me afetar. E se nós vemos, irmãos, alguém afetados por isso, nossa atitude deve ser de compaixão, misericórdia, orar por ele, orar por ela, e, de alguma forma, de maneira pastoral, bíblica, orientar para que se encontre a sobriedade, encontre o equilíbrio, e, sobretudo, a maturidade, para que seja mais um a estar conosco da fileira daqueles que andam em santidade diante de Deus. Porque nesse tempo, o próprio Jesus disse que muitos se apostatariam da fé. E não fossem aqueles dias abreviados, muitos sucumbiriam. Primeiro, cuide do seu coração nesse cenário. Saiba que a sobrecarga do mundo deteriorado não pode afetar você. Terceiro, evite ser surpreendido pelo mundo deteriorado. Quando nós temos aqui a descrição de Jesus no verso de número 34, na sequência ele fala: cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as concupiscências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Aí ele fala o motivo: para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, evite ser surpreendido. Evite ser surpreendido. Evite ser surpreendido por esse mundo, de maneira tal que você se deixe enganar por algum laço. Certamente os homens da igreja, antigamente se usava muito arapuca. O que era uma arapuca? Era uma estratégia para que o passarinho fosse lá e você, estando longe ou perto, de alguma forma ele desarmasse aquilo ali. O laço do passarinheiro, expressão para grudar o pássaro e pegar o pássaro naquele momento em que ele fosse ali para poder se alimentar, pular de um galho para o outro, e ele ser aprisionado por aquela arapuca, aquele laço traiçoeiro. O que a gente tem aqui, Jesus falando, o cenário não pode tomar-nos, não pode nos enganar a ponto que a gente seja enlaçado e caímos nesses enganos. Quarto, toda a terra enfrentará os sinais que antecedem a consumação. Toda a terra. Não haverá quem não veja o que Jesus disse que aconteceria. Verso 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Então, irmãos, quando a gente tem lá
em Filipenses, capítulo número 2, quando ao final, antes Paulo fala: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou, assumindo a forma de servo. E ao final ele fala assim: para que todo joelho se dobre e toda língua declare, confesse que Jesus é Senhor. Irmãos, quer queira, quer não, todos haverão de confessar. Quando há uma confissão de que Jesus é Senhor, porque nós reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas limitações, a nossa imundícia, quando nós reconhecemos e declaramos isso, porque o Espírito Santo nos convenceu por conta do fato de que nosso estado é de miserabilidade, de distanciamento de Deus, esse é o melhor caminho para que essa confissão seja eficaz, e vai traduzir aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou, levantou Jesus de entre os mortos, você é salvo. Louvado seja Deus. Quando, de maneira a sermos convencidos pelo Espírito Santo, essa declaração sai da nossa boca e sai do nosso coração, de maneira que Deus se agrada com essa confissão, e essa confissão que cada um de nós deveria ter. E se você não tem, por favor, repense. Mas haverá um dia que as pessoas, mesmo que não queiram, elas vão fazer, elas vão declarar: é Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o mediador, Ele é o caminho, Ele é a verdade, nele a salvação. Porém, irmãos, nesse dia não haverá mais oportunidade para vê-lo nessas condições. Nesse dia, Jesus não poderá mais ser visto, ainda que confessado, ele não vai se manifestar como esse mediador, esse caminho, esse restaurador de almas, esse servo sofredor. Ele vai se apresentar agora numa outra condição, e a condição dele será de juiz, para julgar vivos e mortos. Então, que nenhum de nós seja surpreendido com essa vinda, e sermos surpreendidos sobretudo com o fato de passarmos por essa vida sem termos feito essa confissão. E eu quero dizer, a confissão não é uma confissão para a igreja, não é uma confissão para a denominação, a confissão é para Deus. Deus é Jesus, teu Filho, é Ele que é a minha esperança. Quinto, Jesus nos aconselha, irmãos, a vigiar a todo tempo. Vigiar e orar. Verso de número 36, ele fala: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. Jesus está falando: olha, o caminho pelo qual vocês podem enfrentar isso, ele nos dá a estratégia de enfrentamento, é um estado de vigilância. A pergunta que eu faço é: como é que nós estamos realizando esse estado de vigilância? Como é que nós temos praticado essa vigilância? Ou se nós estamos tal qual as 5 virgens nécias, que esqueceram e não se preocuparam em cuidar do próprio azeite, e as suas lâmpadas estavam sem azeite. A vigilância, irmãos, aqui, ela está associada com o meio de graça. Eu já disse que a pregação é o meio de graça. Agora você está sendo abençoado com a pregação, é o meio que Deus está te abençoando.
A ceia é o meio de graça. A oração é o meio de graça. O batismo é o meio de graça, onde Deus nos dá a bênção de sermos agraciados com esses caminhos pelos quais Ele alcança o nosso coração, a nossa alma, e nos aproxima dEle. A oração é um meio de graça. Então, o codinome vigilância e oração, eles nunca devem estar dissociados. Eu vigio, mas não oro. Eu oro, mas não vigio. Posso fazer uma brincadeira aqui? Fala assim com o irmão que está do lado. Vigia, irmão. Dá uma hora, fala com ele. Vigia, irmão. Mas a gente tem que falar, irmão, ore também, irmão. É vigiar e... Às vezes a gente brinca, porque tem alguns irmãos menos avisados que estão fazendo coisa errada. A gente fala, irmão, vigia, hein? Vigia a língua, vigia os olhos, vigia a boca, vigia onde você está indo, vigia o que você está fazendo. Mas vigilância sem oração, Jesus está dando aqui para nós o binômio. Vigilância tem que ser acompanhado de oração. E eu fiquei pensando, irmãos, que o cenário que antecede a vinda de Jesus, o cenário que antecede o ministério, o mistério da consumação, que tem coisas que nós não saberemos detalhes, apenas saberemos que Jesus vai voltar. O cenário, ele precisa estar recheado de oração. Isso significa que se Jesus voltar amanhã, voltar daqui a pouquinho, a gente precisa estar nesse espírito de oração. Eu não quero dizer aqui, eu repito a fala do reverendo Augusto Nicodemos, orar não é simplesmente a gente estar em reunião de oração o tempo todo, mas a gente está em espírito de oração o tempo todo. E nem sempre nós estamos em espírito de oração o tempo todo. Bom é quando nós nos reunimos em oração. É importante. E aí me vem momentos nos quais Deus manifestou historicamente na descrição bíblica algo surpreendente em meio à oração. Jesus começa o seu ministério em Lucas 4, Mateus 4, como? Orando. Quanto tempo? 40 dias, 40 noites. Jesus escolhe os seus discípulos em Lucas capítulo 6, depois de pelo menos 12 horas de oração. João capítulo de número 19, verso 28, quando Jesus está ali na cruz, antes ele disse, tetelestai, está consumado, mas esse Jesus ali na cruz, numa consagração de tudo aquilo que ele fez durante o seu ministério e a sua encarnação, ele encerra dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, orando. Jesus, depois de ressurreto, se apresenta aos discípulos, aqueles apóstolos, e diz a eles, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1 e capítulo 2, fala que havia 120 pessoas, de toda aquela multidão que Jesus pregou, curou, expulsou demônios, fez milagres, curas, sinais e prodígios, algo tremendo, sobrenatural. 120 pessoas estavam reunidas ali, porque certamente aprenderam com Jesus, que viam Jesus no Getsemane, Jesus orando, mas os seus discípulos dormindo, mas aprenderam e entenderam que era preciso fazer aquilo que ele fazia, até para que pudesse se fortalecer. Jesus então ensinou, e me parece que a igreja entendeu, e ao entender, a igreja está orando. 120 pessoas num cenáculo, num lugar, e aquele movimento de
oração, irmãos, foi tão intenso, em que Deus, na sua soberania, e no cumprimento profético de Joel, capítulo de número 2, da profecia que foi dada para Joel, Deus revela e manifesta a sua graça no cumprimento, do derramamento do seu Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, num momento recheado de oração. Isso significa que sem oração o Espírito Santo não vai agir tanto quanto deveria. Porque a oração é o cenário que prepara a ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a vida dos crentes, sobre a vida da família, sobre a vida da nação. Sem oração, nada flui. Porque sem oração não há a consciência da dependência de Deus. O Espírito Santo está agindo no meio da oração. E 120 pessoas estão orando. E agora o Senhor sopra um vento. Manda línguas de fogo. E aquelas pessoas são envolvidas com algo que não é humano, é divino. Por isso que se chama Espírito Santo. Não é Espírito humano, é Espírito Santo, vem do alto. E esse Espírito Santo enche a casa, e daquela casa extrapola o espaço, porque aquelas pessoas estão envolvidas com a presença do próprio Deus. E aquilo toma proporção gigantesca na cidade de Jerusalém. 3.000 pessoas são convertidas naquele momento, naquele ato, onde a palavra, o meio de graça, é pregado, é explicado o que está acontecendo, profecia se cumprindo, Daniel e Joel, e o povo entende, o Espírito Santo convence, 3.000 pessoas se convertem. Oração. Atos 4, essa igreja que agora é convertida, ela está reunida em torno da oração. Havia uma só alma, um só coração, porque a igreja estava reunida em torno da oração. Atos 6, a igreja ela vai escolher os seus líderes, e a princípio, prioritariamente e inicialmente os diáconos, não baseado em escolhas aleatórias, políticas, administrativas, de competências pessoais. Não, a igreja vai orar para que Deus levante de entre elas aqueles os quais Deus estava chamando para servirem como diáconos. Atos capítulo 7, verso 54, um desses diáconos, que faz um resumo esplendoroso do Velho Testamento, falando do que Deus havia estabelecido a partir praticamente de Abraão, indo de Moisés até aqueles dias, que faz um resumo e aponta Jesus como aquele os quais os homens crucificaram e condenaram. Estevão agora, por conta da sua pregação que confronta os imperadores, as autoridades, Estevão é esse que fala: não, vocês não são nada diante daquele que é o rei, daquele que é o Senhor, vocês maltrataram o ungido de Deus. A pregação incomoda. Estevão é apedrejado. E antes de morrer, Estevão orando, faz a mesma oração de consagração que Jesus fez. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Orando. Atos 12, Pedro havia curado, juntamente com João, o coxo, foi preso. A igreja ficou empolvorosa porque o líder agora estava preso. Cercearam a liberdade de Pedro e João. Não podem pregar, não podem falar. Mas Pedro e João não estão se importando. Não deixaremos de falar daquilo que ouvimos e ouvimos. Importa obedecer a Deus do que os homens. Pedro é esse que está ali agora preso. Mas a igreja está orando. E a igreja orando. Agora a igreja é surpreendida porque Deus manda um anjo lá na penitenciária. Liberta Pedro do cárcere. Traz um sono profundo àqueles homens que estavam guardando Pedro. Porque Deus nos surpreende sempre. E Pedro bate a porta. A menina fica surpresa. É você que está aqui? Não sei, não acredito que é você que está aqui. Sou eu mesmo, estou aqui. A igreja de surpresa, mas a igreja tem resposta da sua: vigiai e orai. Apocalipse capítulo de número 1, João recebe a visão de Jesus em meio à oração.
O Espírito e a noiva dizem: vem. A noiva, quem é a noiva? A igreja orando. O Espírito e a noiva dizendo: Senhor, vem. Vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, vem, Senhor. A noiva orando. Portanto, irmãos, Lucas 21, verso número 36, fala para nós de uma estratégia de enfrentamento. Como a gente vai enfrentar esses dias tão tenebrosos? Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de que forma, irmãos? Em pé. Diante do pastor? Não. Somos nada. Somos servos e servos inúteis, como Paulo fala. Mas em pé diante do Cordeiro, diante do Filho de Deus. Então, irmãos, é um texto que chama a nossa atenção. Como eu disse hoje cedo, é importante olharmos para o retrovisor da vida e vermos o que aconteceu nos 330 dias, porque hoje é dia 5, faltam poucos dias para nós encerrarmos o ano. Nós praticamente vivemos o ano todo, agora estamos fechando o ciclo do ano de 2021. Olhar para trás e falar: Senhor, como o Senhor cuidou de nós, apesar de todos os enfrentamentos. Passou rápido, mas o Senhor estava conosco. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido engolidos vivos, mas ainda bem que o Senhor esteve ao nosso lado. Então, meu irmão, participe da ceia com essa consciência. Se fortaleça. Vigia. Vai vigia aí? Então, quero ver você na terça-feira. Se você não estiver aqui na terça-feira, tenha pelo menos o espírito de oração. Oração é comunhão com Deus. E aí nada, absolutamente nada vai distrair você de maneira tal que você possa esquecer de que a qualquer momento, ou se o Senhor te chamar por meio da morte, ou se o Senhor Jesus voltar, você está pronto. Senhor, estou pronto para estar na tua presença. E naquele momento que o Senhor disser o seu nome, Ele dizer: vinde, bendito de meu Pai, toma posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Presbíteros, por favor, venham à frente, vamos ter a ceia do Senhor.